Olá, Boa noite. boa noite, boa noite. Aguardar os nossos amados chegarem, né? Pastor Boa Zé noite, Edson Edna. Pastor entrando. Zé Edson. Olá, pessoal, boa noite, irmãos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Beleza. Sejam bem-vindos ao Larissa. a nossa live, né, do Celebrando Restauração para Casais. Vamos aguardar aí um minutinho, chegar mais gente, né, para compartilhar desse momento conosco, para viver com a gente aqui Obrigada. mais um Fabinha Bezerra. tempo, né, juntos, falando sobre temas relevantes, né, no contexto do casamento, no contexto da família. Vão entrando, vão chegando, sejam todos bem-vindos. Valdir, Não, Edilei. Valdaí, né? Valdaí Teixeira. Muita gente chegando, muita gente chegando. Sejam Sejam bem-vindos. bem-vindos. CR Casais, mais uma live. Deus abençoe a todos. Vamos chegando, vamos. Jamile, Vanise. Vamos, né, estar juntos nessa próxima hora. Amados, como já tem um grupo legal aqui com a gente, mais uma vez sejam todos bem-vindos ao nosso CR Casais, né, a nossa live, né, que vem acontecendo aí todas as terças, né, a partir das 8 horas da noite, onde a gente tem trazido, né, aqui temas relevantes, né, onde a gente fala, né, e testemunha e traz uma palavra de esperança, né, de conforto nesse momento, naquilo que acontece dentro do contexto de um casamento, do contexto familiar, né, a respeito dos propósitos que o Senhor tem diante da família, principalmente, né? E hoje o nosso tema é serenidade em meio à adversidade. Vamos ter um casal amado que vai participar com a gente já, né, testemunhando como é viver esse processo, né, ou seja, como é ter serenidade diante da adversidade, né, sempre compreendendo que somos aqui uma comunidade de discípulos do Senhor Jesus, que crê nesse poder superior chamado Jesus Cristo. Amém. E nele a gente encontra a fonte, né, para conseguir aí um dia de cada vez e superando, né, os nossos vícios, traumas e maus hábitos que interferem na nossa caminhada de maneira geral, mas principalmente no contexto do casamento, né, no contexto da família, né? Então, assim, nada melhor do que começar falando de serenidade em meio à adversidade, fazendo a oração da serenidade, né? Oração que, né, assim, tão conhecida no meio dos grupos anônimos, né? E no nosso Celebrando Restauração faz parte da nossa caminhada, né? É algo profundo, né? Não é apenas um ritual onde eu, né, recito ali umas palavras, mas na realidade a gente busca viver a oração da serenidade, os seus princípios e valores tão preciosos que tem nessa oração. E eu gostaria de iniciar orando com vocês, né, a oração da serenidade, tá bom? Então vamos lá. Senhor, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. A coragem, Senhor, para mudar o que me for possível. E a sabedoria para saber discernir entre as duas. Vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como caminho para a paz, aceitando este mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus, e não como eu gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade, pois assim eu poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Glória a Deus, né? Oração preciosa, né? Valores
profundos de restauração que tem nessa oração. E agora, para a gente começar, vamos aqui, né, convidar o nosso casal, né, que vai participar conosco aqui desse primeiro momento. Valdir, atentem aí ao convite. Vamos aguardar a conexão deles, que vão trazer aqui. Olha aqui, estamos vendo. Oi! Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos. A paz, minha irmã amada, meus irmãos amados. Amém. A paz para vocês também. Eu vou deixar vocês se apresentarem, né? Aliás, algo que a gente ainda não fez. Me perdoe, deixa a gente começar, né? Já estava aqui, eu me chamo Dário, sou um discípulo de Jesus em processo de contínuo de restauração. Eu sou Milena, uma discípula de Jesus também, contínuo processo de restauração. Agora a palavra aí para se apresentar nesse casal amado. Ok, eu me chamo Valdir, sou um discípulo amado de Jesus Cristo também, e estou vivendo um dia de cada vez, mais do que nunca agora, né? E ela vai se apresentar. Eu sou a Lu, sou uma discípula amada do Senhor Jesus, temos 33 anos de casados e vivendo um dia de cada vez, só por hoje. Ok. Amém. Então sejam bem-vindos, Valdir e Lu, casal precioso que servimos juntos, né? No CR Casais, né? E temos assim, não temos, né? O Senhor não tem permitido nesse tempo de isolamento social a gente viver o CR Casais, né? No propósito de se encontrar, né? De viver os valores e princípios bíblicos, né, para o casamento, né, que a gente tem vivido ao longo desses últimos 12 meses, desde maio do ano passado, mas a gente tem buscado nesse contexto aqui que o Senhor tem permitido, ou seja, através das mídias sociais, né, viver esse momento de live, né, onde a gente traz um pouco, né, mais do que os valores, né, ditos, expressados, mas os valores vividos, né, celebrando restauração na lugar de vulnerabilidade. Então, nesse contexto, a gente sempre traz o quê? Pessoas que possam testemunhar, né, daquilo que tem vivido no seu processo contínuo de restauração. E o Valdir, a Lu, e essa família amada, né, passou por momentos delicados, né, nos últimos dias, né? O Valdir foi acometido da Covid-19, passou por um processo aí que ele vai falar agora um pouco com a gente. E esse tema da serenidade, eu creio que tem tudo a ver com o que eles passaram, né? Sim. E é um pouco disso que a gente quer abordar aqui nessa noite. Então, Valdir, assim, a primeira pergunta que eu faço para você é que você, na verdade, não é uma pergunta, né? É deixar você à vontade para falar da experiência em si, né? Como é que foi passar por isso? Como é que foi passar pela doença, por esse processo que você viveu? Então, conta para a gente um pouco. Bom, primeiramente, eu gostaria de demonstrar minha gratidão, primeiramente, pelo meu poder superior, chamado Jesus Cristo, porque graças a Ele que eu aqui estou. Eu queria também dizer para todos que nos assistem, né, se por acaso eu me emocionar um pouco, aceite isso como uma normalidade. Eu sou chorão mesmo, né? Quem me conhece sabe. Então, desde já peço que se eu tiver que dar uma paradinha, não se preocupem, é só respirando para voltar ao normal, tá certo? Então é o seguinte, eu vou compartilhar com vocês esses momentos realmente de o que foi a minha vida. Realmente, a Covid-19, ela foi e será sempre um marco na minha vida, né? Primeiramente porque eu gostaria de parafrasear uma pessoa muito amada que me acompanhou durante a minha estadia, né, na UTI daquele hospital. Essa profissional de saúde, ela
era uma pessoa que me tratava como um filho, né? Sempre trazia, ela chegava, ia no meu leito, todos os dias que ela estava lá no plantão, ela vinha, trazia uma palavra de conforto para mim, dizia: Deus tem um plano na tua vida, Deus vai restaurar a tua saúde, Deus mandou dizer que vai restaurar a tua saúde. Então, muitas vezes era um momento de angústia que eu estava, né, ali naquele pensamento e tudo, e totalmente isolado, né, da família, não tinha notícia porque não se tinha celular, não tinha contato com o mundo exterior, era que a gente realmente estava totalmente isolado. E ela chegou para mim um dia e disse que Deus iria restaurar a minha saúde. Já quando eu estava para sair da UTI para ir para o apartamento, né, que eu passei 10 dias na UTI e depois 5 dias no apartamento. E ela chegou para mim, olhou para mim e disse: Valdir, andou tão perto da morte, né? Mas eu estou tão feliz porque Deus te salvou. Então é assim realmente que o meu coração se sente. Deus, ele me salvou da morte, né? Ele me salvou porque ele é o meu salvador, eu creio nele como meu salvador, e ele me livrou da morte durante essa estadia naquela UTI, né? Então eu queria realmente dizer exatamente isso. Primeiro, que aquele homem que entrou naquela UTI, que aquele maqueiro levou com tanta velocidade por aqueles corredores frio naquele noite do dia 15, uma quinta-feira, não é mais esse mesmo homem que aqui está conversando com vocês. Eu hoje já gostava muito da vida, e agora mais do que nunca, sabe? Eu quero viver cada minuto que o Senhor me deu na dispensação da graça mesmo, né? Então, eu queria dividir um pouco com vocês, exatamente contando como foi que o vírus chegou. O vírus chegou através de mim, né? A minha família, eu reconheço que foi através de mim. Por quê? Porque eu trabalho com atividade que foi considerada essencial, e que por isso eu tinha o direito de trabalhar. Muito embora a família, ela dizendo: você não pode, você é de alto risco, eu não queria saber. Eu posso trabalhar porque a minha atividade é permitida, então eu tenho que ir. E eu continuei aí, a minha vida continuou normalmente, e acabei realmente contraindo o vírus e trazendo para dentro da minha casa. E no início foram eu, a minha esposa e o meu filho Lucas, que tem 27 anos, é solteiro e mora conosco. E só que gravemente só foi eu, né? E isso, agora eu entendo que isso também foi um livramento de Deus, porque nós três fomos infectados ao mesmo tempo, não é? Provavelmente diferença de 2 dias, mas o único que teve a gravidade foi eu. E eu realmente sou de alto risco. Eu, há 1 ano e alguns meses, estive na UTI coronariana, passei 7 dias, porque tive um infarto, na verdade eu tive 3 infartos, coloquei stent, tudo. Aí quer dizer, eu estava brincando realmente, achando que isso não iria me alcançar, né? Então, mas hoje eu entendo que a Lu não ter ficado de uma forma grave e o Lucas foi um livramento. Agora, o maior livramento que hoje eu entendo também é porque minha filha mora aqui no mesmo condomínio que nós moramos, e bem a casa dela fica em frente à nossa. Então nós fazemos as refeições juntos, no domingo a gente fica juntos, praticamente o domingo todo, e ela testou positivo. Só que ela não sabia. Ela fez o teste depois de alguns dias. Eu soube, quando eu saí do hospital, que esse sim foi um grande livramento. Porque a família da minha filha, todos eles têm problemas respiratórios. E podem ter certeza, Deus é maravilhoso, porque nenhum deles teve agravamento, sabe? Foi um livramento tremendo, tremendo do Senhor em relação à família da minha filha, né? Em relação ao internamento, que foi a pergunta também, eu gostaria de falar que
Fui ao hospital 2 vezes, na terceira vez foi que eu consegui, aliás, que me internaram, né? Porque, na verdade, na terceira vez que eu fui, eu já estava me sentindo ruim. À tarde, não estava tão ruim, mas à noite foi chegando e começou a me bater um medo, começou a me desencontrar os pensamentos. Eu realmente tive muito medo. E eu cheguei para minha esposa, essa conversa eu não lembro de ter tido com ela. Eu cheguei para minha esposa e falei, olha, amor, eu tô com medo, eu já passei pelo infarto, eu não tive problema, mas agora, nesse exato momento, eu tô com muito medo. Eu gostaria aliás, eu estou com medo de perder essa batalha. Essas foram as palavras que ela disse que eu havia dito, que eu realmente não lembro dessa parte. E ela, imediatamente, com o meu filho, me levaram ao hospital. E, de repente, quando fiz o pré-atendimento, que fui para o médico olhou, mandou fazer a tomografia computadorizada e disse, olha, ele vai para a UTI agora. E eu não sei, eu não soube, mas depois a Lu me contou que ele disse, ele vai ser entubado. Eu simplesmente para a UTI eu já não aceitava, eu estava muito intransigente, achando que aquilo era demais e tal, mas ele chegou para mim, o médico, e disse, olha, você despeça-se da sua família. E eu me lembro que foi numa sala escura, meia luz, e eu tive que me despedir da minha família, eu achando que ali não seria uma despedida. No meu coração, eu achava que poderia ser a despedida para sempre. Que eu realmente não teria condições de reagir a essa enfermidade. E eu cheguei para o meu filho e disse, filho, tome conta da sua mãe. Meu amor, eu te amo. E simplesmente fui levado para a UTI. Então, era uma despedida súbita, né? E eu cheguei na primeira noite na UTI, uma noite longa, fria, pensamentos descontrolados, desorientados, como se fosse realmente um pesadelo. E eu já sentia saudade de casa, da família, dos amigos, sabe? Na primeira noite já sentia isso. A minha mente era um turbilhão de pensamentos, né? Era como se eu tivesse vivendo realmente um grande pesadelo e que não passava. E eu comecei a pensar nas palavras não ditas, quando eu te amo, me perdoe. Pensava nas pessoas que deveria pedir perdão, que deveria não ter magoado. Quantas vezes eu deixei de dizer eu acredito em você? Eu errei, simplesmente eu errei. Então, eram os pensamentos que me vinham à mente. Aqueles momentos em família que estavam na minha mente, eu pensava naqueles momentos que eu podia estar com a minha família e eu simplesmente os trocava por trabalho, pela a televisão, pelo meu egoísmo solitário, né? Muitas vezes me isolar, e realmente isso me doía bastante, né? Me doía bastante. E eu sentia que a minha conexão com Deus estava falhando, como o Wi-Fi, né? De vez em quando estava falhando. Eu não conseguia falar com Deus. Eu não conseguia lembrar do versículo bíblico. Eu não conseguia, uma canção eu não conseguia, um texto bíblico não me vinha à mente. Mas por que aquilo estava acontecendo comigo? Por que Deus estava em silêncio daquela forma? E a noite foi passando longa, desesperadora. E eu ainda sentia que aquela enfermidade estava consumindo o meu corpo, sabe? As minhas forças estavam se esvaindo. Mas veio amanhã, né? E quando chegou amanhã, eu de repente, subitamente, eu lembrei da canção que eu tanto queria me lembrar, que o Orlando cantou para mim durante a internação na UTI coronariana. E ele cantou aquela música do Anderson Freire que diz, acalma o teu coração. Mas eu queria lembrar o início da música e eu não lembrava. Mas, sabe, é como se Deus tivesse soprado no meu ouvido, ele veio e disse, e eu lembrei, Pai,
perdoa interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. Nesse momento, eu não consegui realmente dar prosseguimento na letra da música, mas não saíam lágrimas, saíam rios de lágrimas dos meus olhos, eu deitado naquela cama, sabe, e aquela lágrima foi inundando o meu ser, e eu comecei a ganhar forças. Eu, eu comecei a lembrar de João 3,16, porque eu amei o mundo de tal maneira. Então, os versículos começaram a fluir, as canções começaram a fluir na minha mente, sabe? Eu estava muito feliz. O médico que estava de plantão, eu pedi para que ele viesse até meu leito e disse, por favor, venha até aqui. O que é que eu tenho que fazer para ajudar na minha recuperação? Conte comigo, eu quero realmente ajudar na minha recuperação. Se é para beber água, beberei. Se é para ficar sem beber água, ficarei. É para ficar deitado de bruços, como é que você quer? E ele foi me dizendo tudo o que ele queria e eu procurei seguir, né? Seguir tudo que aquele. Do que foi a minha internação. Amém, meu irmão. Vocês estão vendo a gente legal e ouvindo? Agora melhorou, mas estava um pouquinho ruim. Exatamente. Vamos lá, a Milena tem uma pergunta para a Lu. Glória a Deus. Tudo isso, Glória a Cláudio. Deus. Amém, glória a Deus. Opa, Oi, oi, oi. Oi lá, Claudinho, Lu, estão aí ainda? estamos. Não, mas não estão nos ouvindo, estão ouvindo. A gente está só vendo a imagem, ouvindo, mas a imagem de vocês não está aparecendo. Opa, Eu acho que opa. Peraí, só um porque está minuto. virado. O computador faz o seguinte, é só virar a imagem. A imagem... Está virado para a imagem na frente de pronto. Isso, perfeito. Oi. Como eu falei, né, me emocionei, que coisa linda, que palavras lindas, né? E como o Senhor é lindo e não desperdiça um andou, meu irmão. Glória a Deus. A gente terminasse aqui em Caíque, já era o suficiente, o Senhor já encheu, eu tenho certeza, muitos corações de esperança. E Lu, assim, diante desse momento, né, mesmo mulher de Deus, aí com a caminhada já de tantos anos no Senhor, né, de casamento, como foi para você, assim, passar por essa situação e saber discernir
aquilo que você podia fazer e aquilo que não estava nas suas mãos? Tá. Eita, saber discernir entre o que dá para a gente fazer e o que não dá. Esse é um desafio grande para todos nós, porque nós gostamos dessa sensação de termos o controle da situação. E aquela quinta-feira, ela foi altamente desafiadora, porque eu e a minha família entendemos que nós não tínhamos o menor controle daquela situação. Nós, aparentemente, parecia que as coisas iam se normalizar. Já o Valdir tinha ido na terça-feira, havíamos passado o dia no médico e ele estava tomando uma nova medicação e para nós aquilo ia combater o vírus. E na quinta-feira à noitinha, ele olha para mim um pouco desorientado e diz o seguinte: eu estou pensando que é melhor você me levar para o médico, porque eu acho que se eu não for, eu não passarei nessa noite. Uau, agora quem estava sem respiração era eu. Mas aí, imediatamente, chamei meu filho e nós fomos. E quando a gente chegou lá, foi muito rápido. Ele já fez o primeiro atendimento, já foi na cadeira de rodas e foi para o consultório. E aí eu quis entrar logo, o médico disse, não, vamos esperar um pouquinho, deixa a gente examinar, depois eu lhe chamo. Eu disse, doutor, não tem problema eu estar junto, porque eu também estou com Covid. Ele está, mas eu lhe chamo daqui a pouco. E aí, depois de alguns minutos, ele me chama e me leva para outro consultório. E aí ele diz, olha, o caso do seu marido é muito grave. Ele está com os pulmões quase totalmente comprometidos. A saturação dele estava 85 e ele vai ficar na UTI e possivelmente hoje mesmo ele vai ser entubado. E aquilo ali, para mim, era inacreditável. Eu ainda questionei com o médico, porque eu não acreditava naquilo ali. A gente acaba indo para a negação. E assim, estava tudo dentro da normalidade. E o fato é que ele vai precisar se hospitalizar e vocês já podem ir embora. E aquilo ali, para mim, era surreal. Porque como era que eu ia sair dali com meu filho, deixando o meu marido com esse monte de incertezas, né? E vai dando uma dor que você acha que você não vai suportar. E nós saímos daquele hospital e foi o caminho mais longo que eu já fiz na vida, até chegar em casa. E aí eu ficava pensando o que era que eu iria fazer. E aí, de repente, eu fiquei pensando, puxa vida, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí chorei o que eu tinha para chorar, e o meu filho ainda no caminho conversando e tentando, ele tentava me consolar e eu tentava consolá-lo, e a gente enxugava as lágrimas um do outro, e aí quando cheguei em casa eu peguei o celular e fui fazer um texto para mandar para minha família, para a família do Valdir, para o nosso GR, que é a nossa grande família, e para alguns amigos que já estavam nos acompanhando. Enfim, daí a pouco, gente, era uma corrente de oração tão grande, que eu não sabia de onde estava se multiplicando tantas mensagens, tantas pessoas orando, pessoas que eu não via há mais de 15 anos, de repente começaram a dizer, olha, eu participo de um grupo no WhatsApp e tem alguém pedindo oração pelo Valdir que está com Covid, o caso dele é muito sério, e é o seu marido, Lu? E eu disse, é o meu marido. E aí pediam autorização para passar adiante e nós fomos
sendo cuidados e acalentados pelo amor das pessoas que estavam se movimentando, fazendo correntes de oração, cultos em casa, e assim nós fomos passando esses dias. Não foram dias fáceis, não posso dizer que foram, mas nós fomos cuidados, totalmente cuidados pelo Senhor. Eu lembro que a parte mais difícil, algumas pessoas em alguns hospitais, a pessoa tem acesso ao telefone, tudo isso. E a gente não tinha, nós tínhamos que esperar 24 horas para saber notícia dele. E o estado dele era grave, e a gente ficava com aquela ansiedade, com aquela angústia. Nós não sabíamos o que era que ia vir dali, né, das notícias. E eu lembro que um dia o médico me disse, foi me dando os dados dele, o diagnóstico, como é que ele estava, né? E eu perguntei, doutor, o senhor pode dar um recado a ele para mim? Eu lembro que nesse dia eu estava com uma paz tão grande que eu não estava escutando muitas coisas que não eram coisas muito boas. E parece que eu não queria escutar aquelas coisas. E eu disse, doutor, o senhor pode dar um recado a ele para mim? Ele disse, posso sim. O que é que você queria dizer para ele? Eu disse, diga para ele que ele é um guerreiro e que ele vai sair dessa e que ele não está só. E que aqui fora tem centenas de pessoas orando por ele. Então ele se apegue nas mãos do Senhor. E aquele médico ouviu aquele desabafo, e aí ele disse, você crê nisso? Eu disse, eu creio. E ele disse, pois eu também creio. Pois eu também creio. E aí eu glorifiquei o nome do Senhor. Não sei se eu ainda tenho tempo, mas eu queria falar só mais essa. Tá bom. E uma outra experiência assim de buscar serenidade no meio desse turbilhão foi num momento de muita vulnerabilidade, porque tinha dias que as notícias pareciam ser mais animadoras e teve dias que não eram tão animadoras, quando ele tinha febre, quando ele precisava tomar um ar mais forte. E aí teve um dia que eu estava muito debilitada pela doença também, embora fosse sintomas leves, nesse dia meu corpo todo doía, minha cabeça parecia que ia explodir. Meu filho também não estava muito bem no outro quarto, e aí nesse dia eu disse, Senhor, tem misericórdia de nós. Eu não consigo. E nós estávamos eu passava quase a noite toda orando, louvando e clamando ao Senhor. E eu lembro que nesse dia, a minha sensação era de, puxa vida, eu não vou ter forças para fazer isso. E aí eu disse para Deus, Senhor, então tu tem misericórdia de nós, porque eu não vou conseguir. E aí botei uma mensagem no YouTube do meu celular mesmo, botei aqui do ladinho da cama e fiquei ouvindo essa mensagem. E aí eu adormeci. Quando eu acordei já era de madrugada. E aí aquela mensagem, aquela voz, ela me despertou totalmente. E o pregador, o pastor estava dizendo que algumas vezes ele estava falando sobre fé. E ele dizia assim, algumas vezes a nossa fé está tão fragilizada, nós estamos tão cansados que outras pessoas, os seus amigos, vão precisar exercer a sua fé, ou a fé deles por você. E aí ele falou sobre o paralítico e os 4 amigos que levaram aquele paralítico pelo telhado para onde Jesus estava. E eu entendi perfeitamente que naquela noite os meus amigos tinham nos carregado nos braços. E eu glorifiquei mais uma vez e senti o cuidado de Deus naquele dia. E assim, temos muitas coisas para falar.
Eu queria. Vamos ficar mais um tempinho aqui ainda. Eu queria a última pergunta, e de repente vocês dois poderiam responder juntos, né? A oração da serenidade nos fala sobre apreciar o momento de cada vez. Eu fico imaginando como será possível, em meio a uma circunstância dessa, né, conseguir apreciar, né, o mover do Senhor, né, o agir do Senhor, né, que move a sua igreja, que é um organismo vivo aqui nessa terra, que são os braços, as mãos, os joelhos, né, os pés de Jesus Cristo. Então, isso é notório, né, no testemunho que vocês deram e estão dando agora para a gente, né, do mover do Senhor com a sua igreja, intercedendo pela própria igreja, né, que são vocês, né, que fazem parte dela. Então, é possível, ou foi possível apreciar isso, e junto a isso, como influenciar, né, a família como um todo, né, vocês que são discípulos do Senhor Jesus, que creem nesse poder superior, a compreender que o plano do Senhor é maior do que aquilo que a gente pensa ou sonha, né? E que, como a oração da serenidade diz, né, confiar que Ele fará tudo dar certo. Então, como apreciar e confiar diante de um momento tão delicado como esse? Ok, eu vou começar respondendo e depois, né, tá? Aquela realidade que eu estava vivendo era uma realidade, sabe, muito difícil e tal, mas eu tinha que me concentrar em alguma coisa. Então, a partir daquele momento, daquela canção, eu percebi realmente, como eu falei, que as minhas forças se renovaram, né? Então, eu comecei a ter um trabalho mais mental, né? Na minha mente, eu precisava me lembrar de coisas que iam me trazer esperança. E a palavra de Deus e os hinos de louvores que começaram a fluir me ajudaram muito, né? E aquele mesmo médico, né, que eu tinha chamado e disse a ele que contasse comigo, no quarto dia, ele chegou para mim e disse, olha, Valdir, deixa eu lhe dar uma boa notícia. Rapaz, os seus exames hoje deram tão bons, isso no quarto dia, deram tão bons que você ganhou de 1 a 2 dias, né, para vencer essa enfermidade. Talvez você tenha diminuído a sua estadia aqui em pelo menos 1 ou 2 dias. Rapaz, eu não sei de onde foi que eu tirei forças, porque minha voz era, eu só falava, chamava a pessoa para perto de mim para poder falar. Mas eu dei um glória a Deus tão grande dentro dessa UTI, que eu acho que o médico pensou, não, agora você vai passar mais 4 dias aqui, né? Mas, na verdade, foi isso, esse sentimento que eu dei um glória a Deus, realmente. Todo mundo da UTI, tenho certeza que ouviu, porque era o que eu estava sentindo, né, naquele momento, né? Então, outro desafio de viver cada momento, a solidão, ela nos deixa, em especial a mim, né, me deixa com melancolia, com muita tristeza, e até isso a Lu ficava pedindo para que as pessoas viessem conversar comigo, isso aí eu sou depois, que ela me dizia, né, que ela me disse. Aí, mas eu procurava realmente trazer na minha mente a minha família, e assim, eu sabia que a maior motivação era exatamente eles, eu queria sobreviver por eles, eu amo a vida, mas eu sei do quanto eu amo a minha família e quanto eu queria estar com eles novamente, né? Então a dor, a distância da família, a preocupação, porque eu achava que eles estavam me escondendo quando eu perguntava aos médicos, pergunte, quando vocês forem falar com a minha família, pergunte como é que eles estão, eu achava que, não, eles estão muito bem, ela está mandando dizer, a Lu, a Débora está mandando dizer que está todo mundo bem, o Lucas e tal, o Theo, a Mel, dizia até o nome dos meus netos. Eu disse, mas eu não acreditava, né? Eu disse, não, eu tinha medo que eles tivessem que passar por aquilo ali que eu estava passando, para vocês terem ideia como era muito difícil. Mas as lembranças maravilhosas que eu tenho em minha mente, no meu coração, me motivava a lutar. Realmente isso foi um diferencial, porque trouxe para mim forças, né?
Lógico que primeiramente em Deus, mas eu precisava também querer reagir, né? E lá por volta num dia, quando eu já estava para receber a alta da voltei para o apartamento, eu não sabia mais como era eu não sabia mais, eu disse, olha, eu preciso que alguém traga aqui um celular, pedi para o enfermeiro lá, traga o celular para mim poder me ver, bote aí na câmera para mim poder me ver. E assim eu fiz, e quando eu vi, olhei aquela foto, né, aquela pessoa que estava lá na câmera, eu vi um Valdir debilitado, sabe, um Valdir barbado, mas os meus olhos eram cheios de vida. Sabe, meus olhos tinham esperança, meus olhos tinham gratidão a Deus. Meu coração estava cheio de gratidão porque eu sentia que estava vencendo e eu sabia que não era porque não era eu sozinho, mas eu sabia que existia uma força que estava me ajudando além do meu Senhor. Tinha algo sobrenatural ali me sustentando, né? E a resposta para saber se eu consegui viver um momento de cada vez, sim, consegui. Eu consegui apreciar cada momento, sabe? 10 dias na UTI, 5 dias no apartamento, eu aprendi a ter serenidade. A verdade é essa, a oração da serenidade diz muita coisa. Por quê? Porque existiam coisas que eu não podia mudar, e eu tinha que aceitar, e a oração da serenidade diz isso, né? E eu disse, olha, eu tenho que realmente me adequar e fazer o possível para facilitar os trabalhos dos profissionais, sabe? Eu não sei qual é o conceito que eles têm de mim, mas tudo que eles me pediram eu fazia, sabe? Muitas agulhadas, sabe? Que é 3 horas da manhã sem ser acordado. Todas as vezes quando eu estava dormindo, né? Para fazer aquele exame que é no pulso, aquilo é muito doloroso. A cama, que já não, a gente não consegue um lugar, então tudo isso é muito doloroso. Mas as febres, né, que tinha a insônia, mas tudo isso tinha realmente um objetivo, né? E qual é o objetivo? É louvar, meu Deus. Eu louvo, meu Deus, porque me deu um livramento. E quando eu saí, aí eu soube do exército, eu pensei que estava orando por mim apenas algumas pessoas da igreja, o meu GR, a minha família, mas não. Tinha um exército, pessoas que a gente não via há mais de 20 anos, orando por mim, e depois, sabe, era cada pessoa que eu respondia, eu estava respondendo no apartamento, ali eram as lágrimas descendo, né, o WhatsApp. Então, glorifico a Deus, sabe, porque Ele me livrou realmente da morte. Amém. 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 Amados, glória a Deus, né? Deixa eu só falar aqui, né? Lu é uma mulher conhecida por todos, né? Notoriamente, de que se expressa muito bem, fala muito bem, né? Tem o dom da oratória. E a gente vê o quanto esse amor, né, tão lindo, esse poder mesmo do amor, né, entre um homem e uma mulher, um casal. O dom da Lu foi transferido para o Valdir, né? Que coisa linda, minha irmã. Que bênção ver seu marido falando, né, de forma tão linda. Ao ponto de que não precisa você mais nem falar. Ele falou tudo, né, Lu? Amém. Glória a Deus. Gente, Irmão, assim, você quer complementar alguma coisa, minha irmã? Fica à vontade. não, meu irmão, só o que eu tenho realmente é agradecer e dizer que, apesar de terem sido dias de muitas dores, foram dias de total dependência do Senhor. Nós, como pessoalmente e como família, nós aprendemos a depender totalmente de Deus. E eu louvo a Deus e cantarei louvores ao nome dele enquanto eu viver. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Irmãos, Deus. assim, glória a Deus pela vida de vocês, pela família de vocês. Obrigado, né, por assim, serem sensíveis, né, à voz do Senhor e vir aqui nesse momento testemunhar, né, da graça, do poder de Jesus Cristo, né, assim, no processo que Ele permitiu vocês viverem, mas que vocês saem mais fortalecidos ainda na fé do Senhor. É maravilhoso. Com certeza esse testemunho vai ecoar aí nos corações, nas famílias que estão ouvindo, né, e vai replicar aí
né? Porque diante desse momento é o que a gente busca se agarrar, né? Ou seja, naquilo que o Senhor pode fazer, como o Valdir falou, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? E o profeta fala assim, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas se renovaram na vida de vocês, tem se renovado na nossa vida, de todos que estão aqui ouvindo. Então, assim, saímos aqui com o coração cheio de gratidão, né, pelo testemunho e pela presença de vocês e pelo amor de vocês, né? Vocês fizeram, o que vocês fizeram aqui nada mais foi do que compartilhar do amor que tem transbordado no coração e na vida de vocês. Então, obrigado, meus irmãos, viu? Deus abençoe. Nós que agradecemos a Senhor para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Valdir. Glória a Deus. Amém. Nos veremos em breve, né? Com certeza. Bom, irmãos, estamos com um tempo mais curto aqui, temos ainda 14 minutos, mas eu vou convidar os nossos outros convidados que vão ainda concluir aqui com a gente nesse momento. Estou aqui convidando eles, convite feito, aguardando eles aqui. Tá aqui! Oi! Olá! Ouvindo, Benção. que coisa maravilhosa. Eu esperava todos os dias notícias do Valdir, né? Nosso grupo, vários grupos, e era um prazer também passar as informações que a filha dele, né, passava todos os dias, né? Que testemunho tremendo, veio a brilhantar, né? Nossa live hoje, né? Foi muito Com bom. certeza. Amém. E como não podia deixar de ser, o tempo avançou, porque quem conduz é o Espírito Santo, não somos nós, né? Mas, pastor, nós temos aqui 10 minutos. O senhor falar 10 minutos. Né? O que a gente combinou, né? Agora vai se ajustar, mas fique à vontade. Eu vou deixar esses 10 minutos que estão faltando para o senhor falar. Né? Fique à vontade para trazer o que o senhor colocou no seu coração, o seu e da Edna, para compartilhar aqui um pouco com a gente. Estávamos durante o dia, né, pensando na proposta, realmente na oração da serenidade, né? A gente estava aqui pensando o dia todo e eu acho que o Valdir e a Lu deram as respostas, né, de uma verdadeira ação, porque se a gente não tem serenidade, a gente não tem a mente sã, a gente não tem uma sintonia para falar, porque a mente está muito embaralhada, né? Então, convivendo esses meses no CR, eu vejo quão importante tem sido esses dias de pandemia, essa oração da serenidade, né? Eu e o Zé aqui, a gente tem compartilhado, né? Vivendo um dia de cada vez. Gente, faz toda a diferença. Vivendo um dia de cada vez, vivendo um momento de cada vez. É tão real isso, né? Porque o de ontem eu não posso voltar, né? O amanhã pertence realmente a Deus, né? Então eu preciso estar lúcida hoje para que essa minha oração chegue com fé no trono de Deus, né? E foi assim que a gente fez, Valdir, né? A gente orava crendo, né? Claro que Deus tem a vontade dele, né, a vontade perfeita dele, a gente aceita a vontade dele, mas a gente queria o nosso irmão com a gente, né? Então a gente orava e pedia mesmo, não só pelo irmão, né, mas outros que estão sofrendo, né, nesses dias, né, perdendo entes queridos, né? Quer falar, bem? Não tô... Perdendo entes queridos, né? A gente não vê que são números, são pessoas, né? E a gente tem uma solidariedade como igreja, né? A todas essas pessoas e aqueles que são chegados, que a gente sabe, né? Como o Valdir, tão querido e tão amado por nós, né? Como o Joeb na semana passada também, né? Que Deus dá o livramento para poder ser glória para Deus, né? Porque o livramento vem, né? Como cego, né? Porque quem pecou? O pai? Não, ninguém pecou. Essa cura do cego foi para a glória de Deus, né? Então, essa cura do Valdir foi para glorificar o nome de Deus e para fortificar a fé de muitos, eu acredito. Eu acredito.
eu me impressionei, Dário, até olhando para o testemunho, como tem a ver, quando ele disse assim, eu estava desanimado, eu estava já sem coragem, né? E a oração da serenidade pede por coragem, né? Para mudar o que me for possível, né? E é interessante como ele diz isso para o médico. Doutor, quando ele recebe a coragem de Deus, o que é que eu tenho que fazer? É para tomar água, eu vou encher a cara. Se não é para beber, eu não vou mais tomar nenhum pingo, né? Então, aonde Deus pode nos levar? E eu sei que, além de tudo isso, realmente foi uma corrente grande de oração. De novo, eu digo, é o privilégio de pertencer ao corpo de Cristo, de ver pessoas engajadas, né? A gente pode apreciar também um momento de cada vez, vendo os irmãos envolvidos com cada um de nós nesses momentos de dificuldade, né? Então aí a gente recebe a dificuldade como um caminho para a paz. Termina hoje ele olhando para trás, dizendo assim, puxa, Senhor, que paz, que alegria, né? Então, confiar no Senhor, né? Se entregar à sua vontade, são todos os desafios dessa oração que eu acho que ele terminou passando para nós de forma vivida na prática, né? Eles estão sempre lá com a gente, nós repetimos essa oração sempre, mas uma coisa é você passar por ela passo a passo, né? Mas, de novo, é saber que tem um Deus no trono, que vale a pena a gente orar, vale a pena a gente confiar, vale a pena a gente se entregar, porque não tem como a gente não ver a vitória. Não tem como. Então, eu quero deixar uma palavra de estímulo para todo mundo. Orem, né? Pratiquem tanto a oração que Jesus nos ensinou, como a oração da serenidade, né? Porque esse momento não é só quem está no hospital, não. Todos nós precisamos apreciar um momento de cada vez, não se estressar, receber as dificuldades como um caminho para a paz, né? Então, não tire do sério por causa das dificuldades. Vamos ver, vamos resolvendo um dia de cada vez. Vai antecipar, não tem como. Quando a gente terminar, ainda que passe a pandemia, aí vem os problemas financeiros, quem não recebeu, conta para pagar, conta, mas tem que ser na dependência de Deus e vivendo e tendo vitória dia após dia e mantendo o foco no Senhor. Amém. Então, esse é o desafio, essa é a palavra de ânimo, de estímulo e que fica do testemunho do Valdir e da Lu, viu? Amém. Que Deus possa abençoar todos. E aí a gente lembra daquelas duas últimas frases, né, da oração que fala assim, pois assim eu poderei ser razoavelmente feliz nessa vida. Isso me intrigava um pouco quando eu aprendi essa oração. Pô, será que vocês são razoavelmente felizes? Mas é porque eu começo a compreender, e o testemunho do Valdir vai ao encontro dessa frase da oração. Porque eu tenho que aprender... A felicidade ela é construída, né, de pequenos momentos, né? Então, eu não necessito vislumbrar algo grandioso para ser feliz, ou então me isentar, assim, ou seja, que os problemas acabaram agora, né? Os meus problemas acabaram. Não é isso, né? Mas é ser razoável, porque eu vou aprender a ser feliz um momento de cada vez, ou seja, e observar, né, a ação do Senhor nos detalhes. E aí vem o que o Valdir falou, né? O Senhor trouxe a memória cânticos, trouxe memória, começou a trazer memórias versículos, e aquilo foi dando a alegria necessária para aquele momento. Ou seja, ele ainda não estava liberto, ou seja, não tinha sido dado alta, ele ainda estava na UTI, quando, naquele momento, o Senhor trouxe a memória os versículos, trouxe memória as canções, né? Os momentos em família, aquilo foi trazendo alegria. Uma alegria razoável, mas uma alegria necessária e suficiente para passar por aquele exato momento. E assim ele foi fazendo, né? Então, e a suprema felicidade, a gente também consegue contemplá-la, né? Porque é uma perspectiva de quando eu me encontrar com o Senhor, né? Da suprema felicidade ao encontrá-lo, mas também da certeza que ele está comigo agora. Então, eu posso experimentar um pouco dela enquanto eu estou aqui
a despeito das circunstâncias, a despeito, né, como a gente perguntou, né, fica até constrangido. Como é que diante de uma UTI se pode apreciar coisas que nós não sabemos explicar? Não está, né, nas nossas palavras, mas está realmente em algo vivido, né, de quem está conectado com esse poder superior, que é o nosso Senhor Jesus, nosso Deus maravilhoso, né, que não, né, mediu seus esforços, né, se usurpou da sua glória e veio, né, a ser servo, dando esse exemplo para a gente, deixando, né, a nossa fé fundamentada em algo verdadeiro e poderoso que só Ele pode nos dar. Então, pastor, ainda tem mais aí 2 minutos. O senhor quer comentar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? Bom, eu acho que mais do que nunca ficar naquela frase, né? Eu quero me entregar à sua vontade, Senhor. Eu quero depender do Senhor. Eu quero estar submisso a cada direção de Deus. Graças a Deus nós vamos vivenciar nesses dias, né? E se nós estivermos fazendo a vontade, Amém. Glória a Deus, pastor. Obrigado, pastor Zé Edson. Obrigado, Edna, pela presença de vocês mais uma vez. Foi bênção, né? Bênção demais, tudo aquilo que a gente ouviu. E agora, né, a gente pôde ainda mais... Não está ouvindo. Né, estar sem áudio, né? Bom, mas o nosso tempo está encerrando. Ninguém está ouvindo, nem quem está... Deus está ouvindo, né? Deus está ouvindo. Mas é isso, um abraço. Deus abençoe, fiquem na paz. Até a próxima live. Terça-feira. Terça-feira.